No turbulento ano de 52 a.C., a Gália era um campo de batalha em ebulição. Após quase 6 anos de campanhas vitoriosas, Júlio César via seu domínio ameaçado pela mais poderosa coalizão de tribos que os romanos enfrentaram até então. Essa aliança era liderada por Vercingetorix, o jovem e carismático chefe dos Arvernos, que havia conseguido um feito inédito: unificar celtas independentes e frequentemente rivais sobre uma causa comum, a libertação da Gália dos romanos. A revolta gaulesa de 52 foi mais do que um simples levante local. Ela foi o último e mais grave desafio à presença de Roma na região. Inúmeras tribos se ergueram contra César, inflamadas tanto pelo desejo de liberdade quanto pelos abusos cometidos pelas legiões ao longo dos anos: roubo, escravização em massa, imposição de tributos e humilhação constante dos costumes celtas. César, surpreendido pela escala da rebelião, viu-se numa corrida contra o tempo. Precisava impedir que os gauleses ganhassem força antes que suas legiões pudessem se reagrupar, e tinha consciência de que qualquer erro poderia significar o colapso de sua conquista. Foi nesse momento tenso que ocorreu a Batalha de Vingiane, um choque relativamente pequeno em escala, mas enorme em impacto estratégico, que precedeu o famoso cerco de Alésia. Após a frustrada tentativa de tomar Gergóvia, onde foi derrotado pelas forças de Vercingetorix, César partiu rumo ao norte com o objetivo de cortar as linhas de comunicação e suprimentos dos rebeldes. Ele sabia que, apesar da vitória dos gauleses em Gergóvia, Vercingetorix ainda precisava consolidar sua posição. Isso envolvia reunir tropas adicionais e manter contato com outras tribos que ainda não haviam se comprometido plenamente com a rebelião. Vercingetorix, por sua vez, havia adotado uma estratégia de terra arrasada. Queimava aldeias, destruía campos e evitava batalhas campais diretas. Ele pretendia esgotar César pela fome, escassez e exaustão, mas ao mesmo tempo precisava de reforços para manter sua posição. Um desses destacamentos gauleses, comandado, segundo algumas fontes, por chefes como Luctério, líder dos Cadurcos, deslocava-se em direção ao exército principal de Vercingetorix. Foi então que César, informado por seus batedores e aliados gauleses, decidiu interceptar esse contingente antes que ele pudesse se unir ao corpo principal da coalizão. Ele marchou rapidamente em direção ao rio Vingiane, uma região de vales férteis e bosques baixos ideal para emboscadas. A batalha ocorreu no início de julho de 52, quando os reforços gauleses cruzavam a região entre o Langres e Dijon, onde o rio Vingiane serpenteia tranquilamente. Os gauleses estavam mal preparados para o confronto imediato. Muitos ainda estavam em marcha com bagagens e comboios e sem uma formação de combate adequada. Confiavam que a distância os manteria seguro por mais alguns dias. Mas César, mestre da velocidade e do elemento surpresa, dividiu suas forças com precisão. Parte de sua cavalaria, provavelmente sob o comando de Tito Labieno, seu mais fiel tenente, manobrou pelas florestas para atacar os flancos. Enquanto isso, a infantaria legionária, marchando em formação disciplinada, bloqueou o avanço dos gauleses pela frente. O ataque foi devastador. A cavalaria romana, equipada com lanças curtas, gládios e proteção pesada, envolveu rapidamente os gauleses. Muitos celtas sequer tiveram tempo de formar um círculo defensivo. O combate, embora breve, foi intenso e sangrento. Guerreiros gauleses armados de espadas longas e escudos ovais enfrentaram a muralha viva da legião, um paredão de escudos e lanças que avançava com precisão mortal. A resistência celta logo se desfez. Muitos guerreiros tombaram onde estavam. Outros tentaram fugir para o interior das florestas ou atravessar o rio, mas foram perseguidos e abatidos pela cavalaria. Um número significativo foi capturado. Poucos conseguiram escapar para levar a notícia da derrota a Vercingetorix. A vitória de César em Vingiane foi absoluta, ainda que em termos de número de combatentes tenha sido um confronto menor em relação a outras batalhas da guerra. Ao destruir esses reforços, ele frustrou um plano essencial de Vercingetorix: reunir um exército ainda maior antes do confronto final. Além disso, reafirmou aos seus aliados, principalmente os Edos, que começavam a pensar que Roma ainda era capaz de vencer.
Mas César também sabia que a situação era delicada. Suas legiões estavam exaustas após meses de campanha, os suprimentos eram escassos e a rebelião ainda crescia. Ele precisava de uma vitória definitiva, e essa oportunidade surgiria logo após Vingeane. Vercingetorix, ao saber da derrota dos reforços, compreendeu que não podia mais fugir. Recuou para a fortaleza de Alésia, uma posição fortificada entre as colinas, rodeada por rios e vales estreitos, local ideal para resistir a um cerco. A Batalha de Vingeane, embora frequentemente ofuscada por confrontos mais famosos, foi uma peça-chave no xadrez militar da Guerra da Gália. Com essa vitória, César eliminou a última tentativa de reforço externo a Vercingetorix, antes de um confronto direto. Foi um golpe psicológico e logístico para os gauleses, e um empurrão final para o cerco mais icônico da carreira de César. Nas semanas seguintes, as legiões romanas marcharam rumo a Alésia, e ali, nas encostas daquela fortaleza, cercada por colinas, aconteceria uma das batalhas mais dramáticas e tensas da antiguidade, onde Roma enfrentaria o desespero de centenas de milhares de guerreiros gauleses em um cerco épico. Mas essa é a história do próximo vídeo. Prepare-se para conhecer os detalhes do cerco de Alésia, onde o destino da Gália seria finalmente decidido. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!